Olá, meu nome é Rita Rocha, sou docente do curso de licenciatura em dança e bolsista PIBIC da Universidade Federal do Pará. Tenho como orientadora a professora doutora Luísa Monteiro e Souza. A área na qual estou apresentando é Arte barra Dança e o título do meu trabalho é Mergulhos Coletivos, Vivências dentro do projeto de pesquisa Processos de Criação na Encantaria do Corpo. O que seria o mergulho coletivo? O mergulho coletivo é uma pesquisa que dá continuidade aos estudos desenvolvidos no artigo Rio de Memórias, com potencial de criação na encantaria do corpo, desenvolvidas no ano de 2022, 2023. Durante essa pesquisa, eu fiquei muito inquieta sobre as relações da individualidade, porque quando eu estava pesquisando a questão da individualidade relacionada à questão da memória, a coletividade era muito presente. Então, eu percebi que a coletividade e a individualidade estão muito interligadas umas às outras. E o nosso objetivo aqui no mergulho coletivo é analisar como essa individualidade e essa multiplicidade estão interligadas uma à outra e como elas vão se fazer presente no processo de criação em dança. Então, nessa pesquisa, nós temos como rede teórica três pontos principais, que é o conceito de rio de memórias, a filosofia Ubuntu e o conceito de rizoma. A filosofia Ubuntu, eu vou trazer a questão da coletividade, pensando que ela se trata de uma ideia que vai falar que o sujeito é a interferência de um coletivo. Então, ela diz que o eu só sou eu porque existe um outro. E o rizoma traz a ideia das conexões em rede. Então, o sujeito sempre está em intervir, porque ele sempre está em relação com um coletivo, seja ele social, natural, urbano. Então, essas relações estão interligadas com uma coletividade. Então, o que seria o mergulho coletivo? O mergulho coletivo seria esse processo de análise do corpo e a sua subjetividade formadora. E como essa subjetividade é formada pelas redes coletivas. Então, no mergulho, a gente tem um olhar de Souza, que analisa o corpo e fala assim, que vamos analisar, observar o corpo e compreender o seu termo presente de ação. E o coletivo, por meio das ideias de Rizoma, de Deleuze e Guattari. Então, a gente vai pensar o mergulho coletivo como esse momento de analisar a individualidade e a coletividade no processo de criação em dança. Então, nós temos como metodologia para essa pesquisa a ideia do rizoma, a filosofia Ubuntu, o mergulho, a ideia de mergulho por meio de Souza 2022 e as etapas do processo de mergulho no Rio de Memórias, que temos a beira, arquivo memória-corpo, evocar, poética memorial e dança particular. Essa metodologia ela foi trabalhada em novembro de 2023, no projeto de pesquisa Processos de Criação da Encantaria do Corpo, com 24 participantes. Nessa, nessas, é, nessas participações, nós elaboramos três experimentações, na quais elas são intituladas Nas Águas do Rio de Memória, Tornar Visível o Invisível e Coletividade em Função Geradora da Particularidade. Todas elas estão interligadas ao universo do mergulho particular, que é analisar a subjetividade formada pela multiplicidade. Dessas experimentações, nós temos um vídeo documental que se intitula Mergulho Coletivo, Vivências dentro do projeto de pesquisa, no qual a gente faz uma análise, um processo de filmagem de como foi esse processo das experimentações desenvolvidas no projeto. Além do vídeo documental, nós temos três poéticas que nós chamamos de poéticas em sem coletivo, porque elas surgiram dessas experimentações e da relação minha como artista com essas pessoas. Então, analisar a minha coletividade formadora e essa coletividade que eu tive acesso durante as experimentações. Essas obras se intitulam Por Entre Seres e Poetizar. Aqui nós temos o QR Code de acesso ao canal, onde está disponível esses dois trabalhos, as poéticas e o vídeo documental. E o que seria, então, esse mergulho coletivo? O mergulho coletivo é uma proposição metodológica para a criação em dança que investiga o potencial criativo das entranhas do corpo. No processo de mergulho, o corpo conecta-se com o seu rio de memórias, conectando a coletividade que ele forma. Então, é analisar esse rio de memórias, que é a parte individual do corpo, essa particularidade do corpo, mas como criada por meio da coletividade. Então, eu sou interferência de uma coletividade, a minha dança é a interferência dessa coletividade. Então, o mergulho coletivo é isso. Aqui nós temos as referências bibliográficas utilizadas durante essa pesquisa. Obrigada, e é isso.